grande glória, segundo a tua vontade nesses pedidos, Pai. Em o nome de Jesus, amém e amém. Então, pode tomar seu assento, amados? Antes de nós passarmos para o missionário Brito, que vai estar trazendo a palavra essa noite, foi me pedido para trazer um esclarecimento para os irmãos sobre o que nós vamos fazer no Nepal. E nós temos alguns slides aqui, que eu gostaria que os irmãos pudessem ver, para nós podermos falar um pouco mais para os irmãos sobre esse país. Obrigado. Amém? O pessoal está arrumando ali o slide. Eu prometo ser bem breve para não tomar o tempo do missionário Brito. Aleluia. Enquanto os irmãos arrumam, eu vou falando um pouquinho dos dados sobre o Nepal. O Nepal é um país que fica na Ásia, todos sabem, eu já falei diversas vezes aqui. Ele é um país que fica entre a China e a Índia. É um país que fica numa região montanhosa, é um país muito bonito. Nele fica o Monte Everest, creio que todos aqui conhecem, o maior pico de toda a Terra. Fica também nele os Himalaias passam pelo Nepal. É um país com cerca de 27 milhões e meio de habitantes. É um país com 157 mil quilômetros de expansão. É um país que tem várias línguas, mas a língua oficial é o Nepali. Mas se você vai no Nepal e vai para as outras vilas, vai ter outras línguas, as línguas de cada vila. E o Nepal é um país que necessita da oração dos irmãos. Necessita da oração da igreja, porque cerca de 73% da população do Nepal é hindu. O hinduísmo nós conhecemos, teve até uma novela alguns anos atrás que falava um pouco da Índia e da religião hindu. É uma religião que tem vários deuses, a vaca é sagrada, o rato é sagrado, e eles acabam cultuando essas falsas divindades. No Nepal, depois do hinduísmo, vem o budismo, com 11% da população adepta ao budismo. E depois do budismo, vem as outras religiões, que é as religiões tradicionais do Nepal. Depois das religiões tradicionais do Nepal, vem o islamismo. E depois do islamismo, vem as outras religiões. E o cristianismo está nessas outras religiões, com menos de 1% de adeptos do país. Já vai colocar? E infelizmente, é um país que muitas pessoas não conhecem a Jesus como Salvador. É um país que muitas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Eu vou mostrar algumas fotos para os irmãos. O Nepal é um país que ele é muito religioso, mas são religiões pagãs. Para você ter uma ideia, Buda nasceu no Nepal. E por isso que o budismo é a segunda religião mais forte do Nepal. O Nepal tem uma grande influência da Índia e da China, por ficar entre essas duas grandes nações. E por isso que o hinduísmo é tão grande. E infelizmente o proselitismo no Nepal foi proibido. Ou seja, pregar a sua religião para outras pessoas é proibido. Tanto para o cristão, quanto para o hindu, quanto para o budista. É proibido você pregar a sua religião no Nepal. Muitas pessoas estão sendo deportadas. Eu tenho amigos que foram deportados, brasileiros que estavam no Nepal há cerca de 10 anos, pregando o evangelho lá. Eles foram expulsos do país, por causa da acusação de proselitismo. Infelizmente, tem um partido da política que está querendo proibir o cristianismo no país, está querendo proibir as religiões que eles consideram que não fazem parte da cultura nepalesa. Tudo com um argumento, com o medo do islamismo, com medo dos atentados terroristas, com medo que o islamismo se prolifere no Nepal e a violência se
prolifere juntamente com essa religião. E nisso o cristianismo acaba sofrendo junto. A igreja nepalesa está sofrendo uma grande pressão do governo. Infelizmente, para que eles não podem batizar mais, ou seja, as igrejas nepalesas estão proibidas de fazer novos convertidos, de batizar pessoas. Os hindus que se converteram ao cristianismo estão sendo pressionados a voltar para o hinduísmo. As organizações missionárias estão sendo investigadas. Eu e minha esposa trabalhamos juntamente com a Jocum faz 4 anos, e a Jocum está sendo investigada no Nepal. Nós não vamos poder trabalhar juntamente com a Jocum, porque todas as pessoas que se ligam à Jocum automaticamente são investigadas juntamente. E muitos estão sendo expulsos do Nepal. Infelizmente, no Nepal, tem muitas pessoas que estão tentando barrar a pregação do Evangelho. Mas nós cremos que o nosso Deus é muito mais forte do que essas más influências que o Nepal está tendo. Nós cremos que o nosso Deus pode fazer grandes coisas, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a proibições, mesmo em meio a que quer que seja. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele. Eu tinha algumas fotos aqui, mas eu creio que não vai conseguir passar, o pessoal me avisou ali agora. Eu ia mostrar para os irmãos a foto daquelas meninas deusas que eu tanto falei aqui na igreja, as meninas que são cultuadas no Nepal quando crianças, e quando elas chegam à adolescência, elas são tidas como malditas. Elas deixam de ser cultuadas, elas deixam de receber oferendas e são tidas como malditas. E se a família delas não receber, porque elas são malditas, elas vão ficar sozinhas. E elas não podem casar, porque, segundo a religião deles, elas são malditas. Elas vão acabar caindo na prostituição. Meninas de 11, 12, 13 anos são tidas como malditas. E todos os anos isso acontece nesse país. Em 2014, se não me falha a memória, teve um sacrifício de 5.000 búfalos no Nepal para uma divindade. 2015 teve o grande terremoto que destruiu o país. Para você ter uma ideia, o terremoto foi tão grande que o Monte Everest saiu do lugar. 8.500 pessoas morreram. Mas nós cremos que, mesmo em meio a toda essa tragédia, o nosso Deus é capaz de trazer vida até aquele local. Por isso, nós pedimos para que os irmãos estejam orando pela gente. Lembre do missionário Pedro, da missionária Jenny em suas orações, porque nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas naquele local. Nós estamos saindo do Brasil no dia 15 agora, nós vamos para a Inglaterra arrumar os documentos da Jenny, e logo depois nós vamos direto para o Nepal. E eu creio que daqui uns 2 anos nós vamos voltar aqui para o Brasil trazendo notícias para os irmãos, mostrando os frutos que esse trabalho vai gerar para a glória do nome de Jesus. Missionário Brito, por gentileza. Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pelo missionário Brito. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso Pai de amor e de graça, aqui está o seu servo, Pai amado, que vai trazer a tua palavra hoje à noite, Deus. Queremos pedir para que o Senhor use ele poderosamente para falar conosco, Deus. Que o Senhor use ele para trazer a sua palavra, Deus, a palavra que traz vida, a palavra poderosa, Deus, que é a palavra do teu Filho Jesus. Usa ele, Pai, poderosamente, em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz. É uma alegria estar de volta aqui, poder ter esse dia de comunhão com a igreja. Já tem, eu creio que cerca de 6 anos ou 7 anos que aqui venho, porque tenho um carinho muito especial por vocês. Lá eu estou no meio da floresta, mas não esqueço de vocês. Quando chego na cidade que é próxima, diariamente eu estou na cidade, tem um sinal Wi-Fi, essas coisas todas, e eu vejo no Facebook notícias boas, notícias tristes, de partidas de irmãos, como do Henrique, um grande amigo, o apóstolo Henrique, né, que se chamava aqui, né?
E foi assim uma tristeza quando soube dessa notícia. Eu creio que foi também para a igreja, mas uma alegria porque sabemos que ele está com o Senhor, está melhor do que a gente. Ele está lá na glória, melhor do que nós. E nós estamos aqui, continuando a jornada, para sermos fiéis até o fim. A Bíblia diz, ser fiel até a morte terás o quê? Coroa da vida, não é? Fiel, sem olhar para a esquerda nem direita, sem olhar para trás, mas seguindo em frente, seguindo para onde está o prêmio da nossa salvação. Amém? Trago saudações da minha família, Márcia, Mateus e Sara, que são os meus primeiros discípulos, primeira igreja minha, é a minha casa. E eles estão bem, graças a Deus, com saúde, os meninos estudando e prosseguindo a jornada estudantil. Márcia, ela fica cuidando da minha filha, Sara. A Sara é uma menina de 14 anos e precisa dos cuidados de mãe. Aonde nós moramos, nós não temos parente. Os mais próximos ficam a 200 quilômetros. Então, muitas vezes, eu não posso sair, eu e minha esposa, para um passeio, só eu e ela, porque a Sara ainda é dependente e não temos com quem deixar a Sara. Mas oramos para que ela cresça um dia, nós temos pressa para que ela saia de casa, mas um dia a gente possa sair, os dois meninos já bem encaminhados, e a gente poder desfrutar como casal. Trago saudações dela para a igreja também. Trago saudações dos meus índios, que lá estão, minha igreja indígena. Muitas coisas aconteceram de setembro para cá. Muitas coisas, promessas, profecias cumpridas. Muito rápido, assim, o operar de Deus, o trabalho de Deus. Não é? Muitas coisas têm acontecido. Eu vou falar durante a palavra. Mas eu quero antes, deu certo aí não deu certo? O slide aqui, não? Daqui a pouco, não é? Tá ok. O irmão Carlinhos, Carlinhos, esposo da Priscila, né? Ano passado ele disse para mim, pastor, você só traz presente para a mulher, só para as irmãs, e não traz para a gente, não é? Hoje eu trouxe um para ele, mas parece que ele não está aqui, não está? E a filha? Filha é aquela que estava cantando aqui, não é? Cadê ela? Está aí? Vem cá, deixa eu dar um presente para você. Traz, pastor, e a flecha? Não, esse aí você deixa. Aqui eu sempre trago uma lembrancinha, é uma forma de aproximar mais os irmãos da cultura indígena. Eu trouxe para o Carlinhos. Eu não esqueço, ele falou isso para mim lá fora, muito rápido. E eu gravei na minha CPU aqui, disse, quando eu voltar, vou trazer um presente para ele. E eu trouxe um presente bem masculino. Você já sabe o que é, tá? Você entrega para o seu pai e diz, olha, o que você falou, ele não esqueceu, ele trouxe presente. Então, Deus abençoe você. Obrigada, viu? Eu acho que não veio também o Samuel. Nenhum parente. O filho está aqui? Somente os filhos, né? O Samuel. Samuel disse, ele mesmo disse. Aliás, foi o Carlinhos, no mesmo dia, falou algo bem interessante. Que eles nunca irão à aldeia porque eles têm medo. Porque o Carlinhos, que é deficiente, diz ele, por causa de falta de um dedo, os índios podem matar, né? E o Samuel, os índios podem comer. Já entendeu? Eu falo muito qual é a comida típica lá da aldeia, né? Eu falo muito o que, os índios comem, que vocês ficam assim achando. O Samuel disse que não podia ir também, porque ele... Olha, um presente para o seu pai, viu?
Que Deus abençoe. Quero dar também para o Borges. É o Lucas Borges? Vem cá, Lucas, dá um presente para você também. Aliás, para os 2 músicos que estavam aqui, homens, o Lourenço, está lá em cima ele? Onde está? O que estava cantando aqui? E o irmão do teclado. Cadê o irmão do teclado? Toma, um presente para você guardar as coisinhas. Ah, ele está falando que o Carlão vai querer comer lá também. Dá um caldo grande. Tá, aqui um presentinho para você. Que Deus abençoe. Amém. Tem mais um músico, mais um homem, ou 2. Não tem? Eu quero chamar os 2 filhinhos do pastor Moisés, que eu trouxe a lembrancinha para eles. Está aqui. Ele me encheu de perguntas durante o culto. Ele perguntou sobre peixe, se os índios comiam muito peixe. Eu trouxe um peixinho para ele, está aqui. É uma piaba que a gente chama. Está aqui. E uma pulseirinha que tem a bandeira do Brasil e de outros estados que eles fazem. Tá, para você. Tá? Isso aqui eu quero dar. Ah, já deu certo aí, não é? Irmão, põe a música, o Santo Santo, a letra. Eu quero ensinar uma nova canção. Eu ensinei aquela passada, eu sei que vocês aprenderam. É o grandioso és tu, na linguagem, não é? Que é o tupan, heru, para, o picatura, ereu, puru, almutaca, tutupan, aerupi, necatuari, aerupi. Não é? Vocês aprenderam, essa vocês já sabem, né? Então eu vou ensinar uma nova. É o Santo Santo. Isso aí é cantado muito nas igrejas batistas do Brasil. Necatuari tupan, nepurangueté no. Repete comigo. Vai. Necatuari tupan, nepurangueté no. Uruzé igadu, neiré irauricuri. Urezé aretemoro. Ereicolto réu eno. Tuiaingau aiera. Uma eromô. Só os irmãos agora. Não? Ah, a música é assim, ó. Necatuari tupam, nepurangueteno, uruzegatu, neriheuricuri, urezerateromo, ereicoltu ihelno, tuiaingau aerau remo, necatuari tupam, purangueteno, tuiaingau orezereteromo, ereicoltu ihelno, tuiaingau remo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Aí vai. Amém. Amém. Deus seja louvado. Quem aprendeu? Quem aprendeu? Mais ou menos. Quem mais ou menos assim? Mais ou menos. Quer um presente?
Eu tenho 2 presentes aqui. Vem a irmã lá de branco. Essa aqui do ano que vem. Essa está animada demais. Eu tenho que dar para ela. Vem cá, irmã. Vocês vão comandar o Santo Santo agora. Vem cá. Vem. Não fale, gente. Vamos, segura. Vamos lá. Não, pastor, não. Você não está fazendo isso comigo, não. Pode vir aqui. Vem cá, vem para aqui pertinho. Eu ensino vocês. Vem cá. A pessoa mais enrolada. Vamos lá. Necatua. Vai, gente, só me ajuda. Esse aqui é dos índios Capuchi. Fica lá no alto da floresta amazônica, lá no Rio Solimões, de um índio crente, pastor. Ele faz esses colares e distribui para as pessoas por onde ele passa. E eu peguei um com ele e quero lhe dar de presente, tá? Que Deus abençoe. Isso aqui é para você guardar suas joias, dura muito, tá? Uma lembrancinha para dar o dedo. Que Deus abençoe. Parabéns por terem cantado. Amém? Queridos, vamos para um breve relatório. Eu oro por vocês e eu tenho um compromisso com vocês, porque eu sei que muitos irmãos aqui oram por mim. E eu tenho pessoas que têm carinho por mim, muito especial, e sempre têm estado comigo, sempre tem orado comigo e está comigo naquilo que Deus dirigir. Eu sou muito feliz por isso. Eu preciso de um exército, eu preciso de uma retaguarda para que eu realize o trabalho. Eu sozinho não conseguirei. Eu não tenho nenhuma entidade, nenhuma agência missionária ou uma igreja que me banque mensalmente, financeiramente, para que eu trabalhe no campo missionário. Eu vivo de ofertas de amigos, de pessoas que acreditam, que gostam e querem ver o evangelho sendo expandido por todos os lugares, principalmente ali na região onde eu estou, que estão investindo, e eu faço o trabalho. Mas eu não tenho, apesar desses 24 anos que estou no campo missionário, não encontrei nenhuma igreja ainda que me bancasse totalmente para que eu realize o trabalho. E principalmente agora, nessas épocas agora, é bem difícil, algumas dificuldades, pessoas passando, mas nós oramos a Deus e Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado o pão de cada dia, não tem faltado da nossa mesa. Temos falta de algumas coisas, mas cremos que no devido tempo, na hora certa, Deus vai estar suprindo. De setembro para cá, nós estávamos orando para que Deus nos desse uma direção de fazer algo novo na aldeia. E nós saímos de aldeia em aldeia, que não é perto uma aldeia da outra, é bem distante, 20, 30, 40, 60, 80 quilômetros da floresta, que é muito vasta. E saímos convidando os missionários, que outros que tem lá, que são poucos, mas os 4, 5 que conseguimos lá, e combinamos em fazer um acampamento dentro da selva com aqueles convertidos e os simpatizantes do Evangelho. E conseguimos reunir 700 índios em um acampamento histórico dentro da aldeia que em 20 anos não tinha acontecido. E durante 4 dias, muita dança,
muita festa, muita canção, muitos louvores como este aí, e tantos outros que temos lá. Nós temos cerca de 150 hinos traduzidos, e eles cantam lá, e nós passamos esses 4 dias. Só que também falamos, antes deles virem, convidar os simpatizantes, aqueles que já tinham ido a alguma igreja, ou já tinham sido evangelizados, que fossem para o acampamento. Então, muitos foram, cerca de uns 80 convidados. E quase todos saíram convertidos do acampamento. No último dia nós fizemos um apelo. Cerca de 70, 73 pessoas receberam Jesus como Salvador. Voltaram para suas aldeias convertidos, estão sendo acompanhados. Queridos, isso para nós missionários é algo muito especial de Deus. Porque para a gente alcançar um índio é muito difícil, de um índio chegar e dizer que quer Jesus, e naqueles dias eles vendo aquela multidão, todo mundo adorando, eles sentiram o desejo de fazer parte daquele grupo e estão hoje servindo ao Senhor. Há 3 anos atrás, com essas minhas andanças e divulgação nas igrejas, eu conheci uma equipe americana. E essa equipe americana levou um vídeo meu e apresentou em 2 ou 3 igrejas no estado do Kentucky, Estados Unidos. E lá alguns médicos se prontificaram em ajudar, em vir nas aldeias e prestar serviço de saúde. Pois no mês de maio, eles chegaram lá com 15 pessoas, médicos, enfermeiros, remédios. Eles trouxeram toda a medicação. Antes nós fizemos uma pesquisa dentro da aldeia de que remédio, qual eram as maiores doenças dentro da aldeia, com uma enfermeira brasileira. E ela colocou os remédios, conseguimos um tradutor, e o tradutor colocou o nome dos remédios, enviamos um e-mail, e quando eles vieram, só de remédio, nós levamos 3 caminhonetes lotadas de remédio para os índios, desses americanos que vieram. E eles passaram 5 dias, e atendemos cerca de 1.000 índios em todas essas aldeias. Nós passamos em 6 aldeias atendendo, passando o dia inteiro. Eles não comem. É só biscoitinho, é salgadinho, é água mineral. Eles não comem como a gente, que param para almoçar. E à noitezinha que eles comem sanduíche. E passava o dia inteiro, era 10 horas da noite, eles estavam à luz da lanterna, receitando, passando, medicando remédio para os índios. Porque eram muitos índios. Aí a notícia corre rápido em todas as aldeias. E eles vieram e foram atendidos. Só que nós falamos, tudo aconteceu imediatamente. Nós falamos para eles de uma cidade que é Barra do Corda, é a cidade próxima das aldeias, da dificuldade que os índios estão sentindo de adaptação quando saem de suas aldeias para estudar ou para morar. Eles não são bem recebidos na cidade, porque existe uma história antiga de 100 anos que houve um massacre lá, um massacre onde freiras, é uma história longa, quero resumir rapidamente, onde os padres jesuítas pegavam as crianças nas aldeias e levavam para essa cidade para catequizar. E os índios sentiam saudade dos filhos e iam visitar, e os padres não deixavam. Queriam tomar as crianças de volta e os padres não deixavam. E um dia eles invadiram um dia de missa e mataram as freiras e mataram os padres. E a polícia veio e matou vários índios também, em 100 anos atrás. Então, os padres foram passando isso para a população, que os índios são pessoas ruins, que os índios são maus, são assassinos, não prestam, isso e aquilo. A cidade, as igrejas da cidade, igrejas evangélicas, não aceitam os índios nas suas igrejas. Os que se convertem lá e vêm para a cidade, não tinha aonde se congregar. Mas esses mesmos missionários voltaram para lá
e contaram tudo isso. Voltando um pouquinho, esses índios, eles se envolvem com o crack, com a maconha, com a bebida alcoólica. E ano passado, 12 se suicidaram nesta cidade de 60 mil habitantes. Absurdo, 12 índios se suicidaram. E foi feito, a FUNAI foi até lá, e foi feito um levantamento na área psicológica, psiquiatra. Eles tinham conflito nessa aceitação na cidade, porque eles ficavam na cidade, não eram aceitos, voltavam para a aldeia, não se adaptavam mais e ficavam nessa vida, no crack, na droga, e terminavam se matando. E isso comoveu o coração dos americanos. E agora, dia 15, hoje tem 10 dias, eles foram lá, em uma semana, construir a igreja. Irmãos, Deus me falou isso no ano passado, que o que eu ouvi foi que se via uma estrutura muito grande, uns alicerces grandes. Eu falei, meu Deus, será que é a minha casa? Mas, irmãos, é a minha casa, mas é a casa de oração que Deus me deu para 300 índios. Eu louvo a Deus, porque Deus, quando fala, Ele cumpre. Foi muito rápido, não é? Eles chegaram lá dando tudo. Compraram material, pagaram os pedreiros, eles gastaram cerca de 100 mil reais na construção desse templo. Em uma semana, nós percorremos as aldeias e trouxemos 170 índios para a inauguração. E as aldeias já estão sabendo que quando eles vierem para a cidade, eles têm um local para ficarem. Serão abrigados. E foi um terreno muito grande que eles compraram. Nós vamos fazer alojamentos para lá servir de aqueles que estiverem na cidade, aprender algum curso de costura, de fazer pão, essas coisas. Nós não vamos só pregar o evangelho, vamos ensinar uma profissão para aquele índio que está na cidade. Então é uma bênção muito grande. Eu estive há 20 dias aqui, preguei em uma igreja em São Paulo, em São Miguel Paulista, e tive que voltar. Eu iria ficar o tempo todo até chegar essa data para estar com vocês, mas eu voltei só para esse dia. Eu fiquei um dia lá com ele, no dia da inauguração. Os americanos construíram a igreja, disseram, toma a chave, é dos índios e que Deus abençoe. Foram embora. Não é? Então isso é maravilha. Maravilha, o que Deus falou, Deus cumpriu. Então eu sou muito feliz. Não é? Eu lhe digo, eu não estou sozinho. Eu tenho embaixadores de Cristo. Eu tenho essas pessoas que moram tão longe. Não sabiam nada de mim, vieram com médicos, imediatamente construíram uma igreja. E depois eu fui saber como que era, quem eles eram. É uma entidade que só trabalha com isso, com construção de igrejas no Brasil, em lugares necessitados, em terras distantes, onde não vai muita gente pregar o evangelho, eles vão e anunciam a palavra, construindo templos. Eu sou muito feliz, porque em 20 anos, lá nós temos já 3 templos. Até 2030 eu quero 10. Tenho pedido a Deus, Pai, eu quero como herança. Dai-me como herança essa minha porção. Dai-me 10 templos para pelo menos os 500 índios estarem louvando a Deus, 50 em cada um. Tenho 24 anos, daqui para 2030, nós temos aí 14 anos e eu creio que Deus vai me dar. Deus fez em 4 meses. Em 4 meses assim, Deus construiu um templo lá e deixou para as aldeias. E 14 anos nós temos muito tempo. Eu creio que essa bênção, essa minha ambição, eu creio que os meus olhos verão. Eu ainda sou novo, tenho apenas 50 anos. Terei 64 anos glorificando juntamente com vocês aqui. A igreja é bem maior ainda. Moisés, aqui por essa época, né? Louvando a Deus. O Andrezão é novo, daqui para lá ele vai ter 30 anos. Né? Tá certo. Vamos ver um videozinho? Tá pronto o vídeo? Tem nudez, você vai ver mulher sem roupa, a parte de cima, não se escandalize, são os índios, mas tem índio vestido também, tem para todo gosto. Né? Se você não gostar dos que estão sem roupa, tem uns que têm roupa, você vai sair feliz porque viu também o outro lado. Né? Então é um clipezinho rápido, que passa um pouco lá no meio deles, a cultura, onde eles moram, tudo direitinho.
andar após os teus passos, colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Nada pode desviar-me do alvo. Meu olhar estará sempre em ti, Jesus. É o desejo que tenho em minha alma, prosseguir no caminho de santificação. Necessito mais da tua graça. Vem mover em minha vida com tua poderosa unção. Eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Quero andar, cante, após os teus passos. Levanta suas mãos e diga: colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Nada pode desviar-me do alvo. Meu olhar estará sempre em ti, Jesus. É o desejo que tenho em minha alma, prosseguir no caminho de santificação. Necessito mais da tua graça. Vem mover em minha vida com a poderosa unção. Eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Eu não quero ministrar, cante, só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. O que mais? Quero ser segundo Amém, irmão. teu coração. Vai dar pausa aí. Pra ser sal da terra. Amém.
Aí passou a cultura, passou 2 tribos que eu trabalho nos 24 anos, minha filha, meu filho, minha esposa. Você viu aquele povo diferente vestido ali, não é? Então, meu filho, minha filha e a esposa, época de férias e feriado prolongado, ela está sempre comigo na aldeia. Amém? Irmãos, eu sou muito feliz por ser missionário. Eu não quero outra vida, 24 anos e quero mais 24. Servindo ao Senhor. Deus me chamou para esta obra e eu me sinto um privilegiado. Realmente é uma honra estar no campo missionário. Ver índios que estão vivendo uma vida sem nenhum conhecimento do Deus eterno, do Deus altíssimo, do Deus da Bíblia, e a gente chegar lá e começar a amizade, conquistar a confiança e vê-los se convertendo, deixando tudo de lado e servindo ao Senhor. Isso é uma alegria, não tem preço, é fantástico, é maravilhoso. E eu digo, se eu tivesse 10 vidas, eu as daria para missões, porque é gratificante servir ao Senhor. Saí muito novo, e estou já numa meia-idade, mas estou feliz por ser missionário. Passo dificuldades, escassez, mas nunca esqueço do chamado de Deus, da vocação que Ele tem me dado. Alguns passam dificuldades, pressões no campo missionário, e recuam, voltam. Mas aqueles que querem e que almejam precisam perseverar para que continue firme, continue forte e vejam vidas se rendendo ao Senhor. Amém? Quero deixar uma meditação para os irmãos nesta noite que segue o mesmo pensamento do que eu estou falando. É um texto bem conhecido que está em Isaías 61, mas eu quero ler o do Lucas 4, versículo 18. Que é um versículo missionário bem conhecido, mas eu quero que Deus revele muito mais para você este versículo hoje, nesta pequena reflexão que farei com os irmãos. Não me prolongarei muito, serei breve, mas eu quero ler com os irmãos. Abriram? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações nesta noite. Meus queridos, obra missionária, a obra da igreja, como o nosso querido pastor amado André falou dos missionários, que é aquele que é enviado e que passa por tantas lutas e dificuldades, porque não é fácil o campo missionário. Você proclamar a palavra não é fácil, não é só você dizer eu quero e vou, mas durante a jornada passamos por vários obstáculos e se estivermos preparados por todos eles, seremos mais do que vencedores. Jesus passou por isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus tinha essa convicção de que o Espírito Santo estava sobre ele. Até então, até os seus 32 anos, ele era um homem aparentemente normal. Trabalhava, ajudava seu pai, talvez tenha seguido a profissão do seu pai. Mas ele não falava nada, ele não pregava, ninguém conhecia esse homem. Mas depois que esse homem foi, quando João estava batizando e ele foi batizado, e daquele momento veio esta unção sobre ele, o batismo sobre a vida dele, sobre ele completamente, ele passou a pregar o Evangelho. Eu falo o batismo de uma forma de preparo, de
de um preparo mesmo do coração está sendo aradado para a semente missionária entrar e essa semente germinar e produzir os seus frutos externos, que são vidas convertidas ao Senhor. Jesus foi ungido para pregar as boas novas. Teve essa preparação psicológica, física, pessoal, familiar, para que pudesse partir e ir para o campo missionário. Não somente Jesus, mas o próprio, onde está escrito em Isaías, nos capítulos anteriores, o capítulo 6, versículo 7, Isaías não era um homem preparado. Isaías já era um homem de meia idade. Quando diz que no ano que o rei Osias morreu, ele disse que viu o Senhor. E a narração vem dizendo que ele era um homem despreparado. Mas quando Deus enviou um anjo que tocou com uma tenaz em sua boca, em sua língua, ele se tornou um homem diferente. Ali ele foi ungido para pregar a palavra do Senhor. A unção, ela é muito importante para um trabalho duradouro, eterno na obra missionária. Precisamos pedir, precisamos estar sensíveis a esta unção. Eu creio que o pastor Moisés foi ungido, o pastor André são ungidos de Deus para dar continuidade, para dar a obra missionária, continuar esta obra missionária de embaixadores aqui em Jundiaí. Porque não é fácil se nós não estamos preparados. Se o servo de Deus não está preparado, no primeiro obstáculo que vi, ele desiste da jornada. Na minha época, 25 partiram comigo para o campo missionário. Hoje só temos 4, depois de 24 anos. Todos saíram, sobraram 4. Conhecemos, um está no Rio de Janeiro, outro está em São Paulo, uma está no Nepal. Depois eu vou até falar para o André sobre ela. E está seguindo os caminhos, para o André não, para o Pedro. E todos eles estão seguindo a caminhada missionária. Por quê? Estão preparados. Irmãos, eu parti para o campo com uma convicção. Por isso que hoje eu não me canso de pregar a palavra. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no revestimento do Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito Santo, eu creio em profecias, eu creio em milagres, eu creio em curas. Eu creio no Deus que salva, cura, liberta e por diante. Eu creio. Desde a minha saída para o campo missionário, foi com a palavra do Senhor. Eu já falei a minha história que eu vim nos anos 80 tentar enfrentar a vida aqui, mas não era essa a minha vocação. Cheguei a trabalhar no metrô, era muito fácil entrar naquela época, se você soubesse ler, tivesse o 1º ou 2º grau, você entrava. Eu cheguei a entrar lá na estação Barra Funda, Deus falou comigo, nitidamente eu ouvi a voz, aqui não é o seu lugar. E eu passei a orar, eu frequentava uma igreja batista renovada em São Miguel Paulista, e com uma semana, Deus realiza assim, tudo imediatamente. Com uma semana, depois que eu ouvi essa voz, eu passei a jejuar e orar, 7 dias. Na hora que chegava a hora do almoço na empresa, eu ia orar. E no sábado eu fui para a igreja. E lá tinha uma senhora pregando, que eu nunca tinha visto aquela senhora na minha vida. E aquela senhora pregou para uns 25 jovens que estavam presentes ali. E ela se levantou com muita ousadia e apontou para mim. Ela disse, você que está aí, que chegou por último, que está com essa camisa, falou tudo de mim, você mesmo, não olhe para trás não, é você, apontando para mim. Aqui não é o seu lugar. Aonde você está trabalhando não é o seu lugar. Peça conta e vá para o campo missionário. Falou desse jeito. Mulher ousada, né? Pediu para eu sair do emprego e ir para o campo. Aí eu lembrei da voz que eu ouvi 7 dias atrás, lá em cima na estação, no bairro Barra Funda. Eu disse, Senhor, é da tua vontade, pois eu vou partir para o campo. Fui para o Rio de Janeiro me preparar, trabalhei nas favelas, 2 anos, 3 anos trabalhando por lá. Depois fui para a Amazônia pregar o Evangelho. Irmãos, eu acho
Mas eu não quero dizer que acho, eu creio que Deus me ungiu. Que Deus me preparou para esta obra. Porque não é fácil, é uma obra espinhosa. Você pregar para índios. Os índios se zangaram, eles se flecham entre eles. Imagina com uma pessoa estranha. Muitas vezes eles estão fumando maconha lá, na festa. Uma festa gigantesca que tem no pátio da aldeia. Parece um campo de futebol, o pátio é bem grande. Eles ficam dançando. E eu lá no meio deles, dançando com eles, muitos drogados e muitas vezes atiram uns nos outros lá, flecham uns aos outros. Mas Deus tem me protegido. Deus tem me guardado. Unção para anunciar as boas novas. Precisamos, quando Deus nos unge, Deus tem me ungido, Deus está ungindo outros para irem ao campo missionário, para anunciar as boas novas. Muitos, como o missionário Pedro falou pela manhã e falou agora, estão sem luz, sem conhecer Deus. E eles precisam ouvir essas boas novas. E eles vão ouvir através de quem? Dos chamados, dos escolhidos, dos ungidos, para anunciar esta palavra. Deus nos chamou, Deus ungiu a igreja para anunciar as boas novas de salvação. É de pensarmos muito além da nossa cidade. É termos os olhos fixos em outros locais também para a pregação do Evangelho. Eu sou grato a Deus porque eu tenho esta igreja que tem a visão missionária, que tem pessoas com a visão focando as boas novas aos povos. E precisamos, como nos disse, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, não somente de espírito, mas materialmente também. Aonde eu estou pregando, por isso que eu dependo de ofertas de pessoas de fora, pessoas particulares, porque a minha igreja não tem dinheiro. Eu posso ter 500 índios, eles nunca vão ter dinheiro para estar dizimando, ofertando para sustentar o obreiro. Então as igrejas que eu prego lá, que eu implanto, elas não têm condições de me sustentar financeiramente. E eu busco sustento, buscando em igrejas e com pessoas amigas. E são pobres materialmente, são pobres de espírito, são muitos depressivos. Índio, não como eu lhe falei, que se suicidaram no ano passado, 15 índios, lá em Barra do Corda, numa cidade de 60 mil habitantes, e isso tem acontecido também na margem do rio Solimões, ali em São Gabriel da Cachoeira, muito suicídio, uma cidade que muitos índios estão perdendo a vida. Por quê? Eles são muito depressivos, são pobres de espírito, eles entram em uma tristeza, sem motivo, eles entram e a solução que eles acham é a morte. E muitos têm. E eles avisam, eles anunciam, e quando o índio anuncia que vai se matar, pode esperar que é certeza. Pobres de espírito. E precisam ouvir essas boas novas. Precisam ouvir que Deus tem uma nova vida, Deus tem uma esperança, Deus tem um novo caminho, Deus tem um novo rumo para eles, Pobres de espíritos, mas também pobres materialmente. São pobres, irmãos, dá dó. Você chega em uma oca, não tem nada. É a rede e a palhoça, como você viu ali. É a rede e a palhoça. E um fogozinho. Eu estou agora em uma aldeia que eles não tiveram um bom plantio na roça. Eles não tiveram um bom plantio nesse ano, que eles plantam uma vez por ano. A terra já está muito cansada. Eles não conseguiram colher o legume. Eles estão comendo há 3 meses farinha molhada. Eles fazem o chibel e comem diariamente farinha. É triste porque eu como essa farinha também, junto com outra mistura. Mas eles comem pura. É triste eu chegar lá e ver ele comendo pura. E às vezes eu nem levo um pedaço de carne, porque eu não me sinto bem comendo a carne e vendo o índio comendo a farinha. Eu como a farinha junto com ele. Há 3 meses nós estamos lá, às vezes eu passo fome, emagreço 2, 3 quilos por semana, engordo quando vou para a cidade, como à vontade. Eu vou para um lugar e como muito. Aí volto para a aldeia, vou comer farinha junto com eles. Estão passando necessidade. Ano passado, eu não falei no relatório, mas falo agora, nós fizemos a campanha das redes, conseguimos 300 redes, distribuímos para ele no dia da festa lá. Deus colocou no meu coração, todo ano, agora nós estamos fazendo uma festa, todo ano. Eles estão numa pobreza tão grande de comida, eu não quero levar
redes para ele dessa vez. Eu tenho orado e tenho pedido a Deus 300 cestas básicas para eles. Eu quero levar, irmãos, 300 cestas básicas para ele. Eu preguei numa igreja, há 20 dias atrás, a igreja que eu estive lá em São Miguel, eles doaram 50 cestas. Eu já tenho 50. Eu quero chegar lá com a minha caminhonete, quase batendo no chão, com mais de 300 quilos, 300 cestas dá quase 1.500 quilos de comida para ele. Pelo menos eles vão passar uns 3 meses sem comer só farinha e água. Eles vão ter um cuscuz para fazer. Eles vão ter um outro tipo de comida para fazer, que alguns já comem a comida diferente como a nossa, que nós comemos aqui. Mas são pobres e precisam, irmãos, é fácil eu chegar lá e dizer, Jesus é o pão da vida. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus supre as nossas necessidades. É muito fácil, mas ele está de barriga vazia, ele está comendo farinha, ele quer comer outra coisa. Eu tenho aprendido que não é só evangelho de palavras, como essa canção diz, mas de ação. Que a minha vida não seja somente de palavras, mas de ação. Eu não posso, mas Deus conhece e sabe quem pode e tem me ajudado a ajudar eles. Isso me motiva. Isso me alegra, levar riqueza para eles. Eles não tinham redes. Deus preparou corações e doaram redes para eles. Eles vão ficar mais de 5 anos sem precisar de rede. Por quê? Deus faz. Eu estou cumprindo o meu ministério lá. E quando tenho a oportunidade de sair para a cidade, eu divulgo e falo para as pessoas. Porque eu sozinho não consigo. Se eu pudesse, eu bancaria tudo isso. Mas são pobres. A palavra diz, enviou-me para proclamar libertação. Libertação. Nós sabemos que aquele que não conhece Jesus está aprisionado, está preso em suas crenças, em suas religiões, em suas culturas, e precisam ouvir. Vê só esse que o irmão Pedro vai enfrentar no Nepal, não é fácil. Precisamos orar muito. Precisamos orar muito, porque lá não é fácil. As pessoas estão aprisionadas. As pessoas estão aprisionadas nas aldeias. Muitos índios recebendo espíritos. Você talvez tenha assistido o Velho Chico, né? Não, né? Tá bom. Você não assistiu, mas já ouviu falar, né? Já ouviu falar numa novela chamada Velho Chico, não já? Pois é, lá fala um pouco da cultura, do misticismo que existe dentro das aldeias entre os índios. Ali onde eles estão, na margem do Rio São Francisco, tem aldeias. E eles pesquisaram tudo e estão fazendo a novela. Algumas coisas são culturais que eles estão mostrando, mas estão mostrando muito o lado de prisão espiritual, que o povo está preso nas suas crenças, no seu modo de viver. E precisa de uma palavra de libertação. Jesus falou, se nós levarmos esta palavra, se nós levarmos esse conhecimento de Deus, as pessoas serão libertas. Porque o texto nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Essa verdade liberta. A libertação aos presos e restauração da vista. Irmãos, estão cegos. As pessoas estão cegas. Esse povo onde eu estou, onde Pedro estará, estão cegas. Elas precisam urgentemente de abrir os olhos para a tão grande salvação. Como éramos no passado. Éramos cegos. Nós não entendíamos nada, nós não sabíamos nada sobre o Evangelho, sobre Deus, sobre esta vida cristã fascinante que vivemos agora. Porque alguém um dia pregou e as vendas saíram e passamos a enxergar a grande salvação que Deus tem para nós. Libertação de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Que palavra! Pôr em liberdade é a missão do missionário. O que nós temos que fazer? Já somos ungidos, temos que levar a palavra aos pobres, libertação, restauração, liberdade, tirarmos da opressão esse povo. E não é fácil, como ele disse, continue orando
por nós, para que proclamemos o ano aceitável, que é agora o ano aceitável do Senhor. É hoje. As pessoas estão muito necessitadas. E eu preciso de sua ajuda, eu preciso das suas orações para que eu continue esta obra ali na região amazônica, em nome de Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Se você sentiu e quiser participar dessa campanha que estou, das 300 cestas, me procure que depois a gente conversa. Muito obrigado, agradeço ao pastor, agradeço a sua esposa, almocei com eles hoje, carinho especial, me hospedaram tão bem. Eu não estou querendo ir não, vamos fazer um outro domingo missionário da semana que vem? Tá, que Deus nos abençoe, meus irmãos.